Muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais esse webinar que vamos fazer sobre a reforma tributária. Agora que o governo federal finalmente apresentou a sua proposta, peço aguardarem mais alguns minutinhos para que os demais inscritos possam ingressar no webinar. Daqui a uns 2, 3 minutinhos começaremos. Mais uma vez, obrigado e bom dia a todos. Acho que podemos dar início às nossas conversas de hoje. Mais uma vez, bom dia. Nós falaremos hoje um pouco da reforma tributária em especial do governo federal. Com isso, queria agradecer a presença do Eduardo Madeira, sócio da consultoria tributária, que fará parte da apresentação hoje conosco. A Elizabeth, que também todos conhecem, nossa grande especialista em Wealth Management e tributação de pessoa física, a Luciana Angeiras, sócia da área tributária contenciosa do escritório de consultoria, e o professor Luiz Eduardo Chueri, aqui conosco, também fará seus comentários, sempre polêmicos e precisos, nos brindando aqui com algumas colocações bastante interessantes. Queria agradecer toda a equipe do escritório aí por ter trabalhado com toda a rapidez para a gente poder fazer a apresentação desse webinar. Como vocês já estão acostumados, podem fazer as perguntas via o Zoom. Seria ótimo que vocês fossem colocando as perguntas de modo que nós possamos já antecipar alguns comentários e já alguns debates. Evidentemente, ao final, tentaremos responder na medida do possível todos os comentários e perguntas de vocês. O webinar está bastante cheio, nós tivemos mais de 500 inscritos, já estamos com quase 300 pessoas, 250 pessoas agora, e isso demonstra a importância do tema, né? Então, sem mais delongas, eu vou fazer a primeira parte da apresentação e discutir um pouco, acho que até o conceito dessa reforma, né? O conceito dessa proposta de reforma que mudou um pouco, né? Quando nós falamos da reforma do governo federal, quando nós falamos da reforma do governo federal, a gente olha esse slide em especial e verificamos que não há novidade nenhuma aparente. Mas, de fato, é uma grande novidade, né? Não há novidade nenhuma aparente, porque essa proposta de um tripé ou de uma reforma faseada, seja em 3 ou 4 fases, ela já é antiga, desde a época do ex-secretário Marco Sintra. Todos lembramos, inclusive fizemos um seminário bastante, ainda no RAIT, presencial, vários de vocês estavam presentes, com a presença do Marcos Lisboa, inclusive, do Bernardo Api, um seminário bastante grande que organizamos, e era isso. O que a gente discutia era uma reforma faseada, onde o governo ia tentar uma unificação do PIS/COFINS. O PIS/COFINS hoje são 2 contribuições que têm um poder arrecadatório enorme, e além do poder arrecadatório, tem um poder de geração de contencioso tributário também enorme. Boa parte dos 3 trilhões de contencioso tributário que nós temos hoje no Brasil decorre das grandes discussões de PIS/COFINS, e todo mundo conhece quais são, né? A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, ISS, a exclusão do próprio PIS/COFINS da própria base e a questão da ampliação do conceito de insumos. Então, essas grandes 2 discussões quanto à questão do que é excluído do conceito de receita ou de faturamento, né, de receita, e a questão da base da questão dos insumos. As outras fases da reforma seriam a simplificação do IPI, né, o alinhamento do IPI mais como imposto do pecado, como o nosso ministro atual, Paulo Guedes, gosta de citar, o imposto que seria o excise tax, um imposto sobre consumo de bens que, em tese, não fariam bem à saúde ou teriam alguma conotação de pecado mais uma vez. Então, álcool, bebidas e cigarros. A grande esperada reforma do imposto de renda,
essa parece ser alguma coisa mais profunda, já antecipado alguns pontos, como a tributação dos dividendos, até a redução das alíquotas de pessoa física, até aquele imposto de renda negativa. A Beth pode comentar alguma coisa a respeito do imposto de renda negativo das pessoas físicas, e a revogação de todas as isenções, principalmente em papéis financeiros, fundos imobiliários, o CRIs, CRAS, papéis agrícolas, papéis imobiliários, até debêntures de infraestrutura. Teria aí uma revogação, tributação dos fundos fechados, tributação das offshores, né, dos investimentos em exterior. Seria aí uma revogação de todos os benefícios tributários, com uma equalização, fazendo um imposto de renda mais flat. E, por fim, a tão esperada desoneração da folha, e da onde viria o dinheiro, que passa pela discussão que o ministro Paulo Guedes continua querendo, de alguma forma, a imposição ou a tributação das movimentações financeiras ou do comércio eletrônico como uma forma de arrecadação para poder fazer a desoneração da folha. A gente sabe que a folha de salário, junto com os terceiros, tem uma arrecadação de aproximadamente 380 bilhões, muito dinheiro, e, portanto, teria que ter uma nova tributação de uma base diversa para compensar totalidade ou a parte da desoneração da folha. Então, esses 4 pilares da proposta do governo não mudaram. Bom, então o que mudou? Na verdade, mudou um pouco a confecção da CBS. Falaremos hoje da CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que é a proposta de unificação do PIS/COFINS. Essa proposta também não é nova. Essa proposta, na verdade, é muito antiga. Ela já tem alguns anos, desde a época do ministro Joaquim Levy. Ainda no governo Dilma, nós tivemos a oportunidade de estar pessoalmente com ele, até no dia de sua saída do ministério, onde foi apresentado essa proposta de unificação do PIS/COFINS. Chamava-se naquela época de CSS, era Contribuição para a Seguridade Social, de maneira muito similar, mas ela foi adaptada, e aí que há a grande novidade. A adaptação dessa CBS em relação ao que seria a unificação do PIS/COFINS nas versões anteriores, ela decorre de até um arranjo político, vamos dizer assim, político também tributário, de um movimento de aproximação do governo às propostas da PEC 45 e da PEC 110. Todos nós sabemos que existem 2 propostas de emenda constitucional, uma do Senado e uma da Câmara. Nós não vamos falar profundamente delas, mas vamos tangenciá-las naturalmente. E essas 2 propostas de emenda constitucional trazem a instituição de um IBS, de um Imposto sobre Bens e Serviços, na concepção de um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, bastante amplo, incluindo aí o ICMS, o ISS e os tributos federais. Foi um movimento muito na linha do IVA canadense, de você fazer um IVA dual. Então, começa um primeiro movimento de um Imposto sobre Valor Agregado federal, bem nos moldes da PEC 45. Então, essa é a principal característica dele. E a principal característica econômica que eu gostaria de apresentar para vocês hoje é o tal do cálculo por fora. Isso é um life-changing, é uma mudança absolutamente radical nos preços dos produtos e serviços e no impacto nas empresas e nos consumidores. Eu quero repetir isso. O cálculo por fora da CBS, o que não era muito claro na versão da CSS, aquela versão antiga, a versão 2.0, né? Vamos colocar, da unificação do PIS/COFINS, com cálculo por fora, muda todo o impacto da precificação dos bens e serviços em função da tributação incidente sobre eles, como nós vamos verificar. Então, a proposta do governo, ela foi finalmente, essa promessa já era de alguns quase anos, né, um ano e meio, que ele iria apresentar finalmente a proposta da sua reforma tributária. Veio a primeira perna dessa proposta. Ontem mesmo, os jornais já estavam anunciando que o governo faria a apresentação das outras etapas. Por quê? Essas etapas, elas visam compensar perdedores das etapas anteriores. Então, como não se prevê, ou pelo menos no discurso, não se teria um aumento de carga tributária global,
haverá naturalmente ganhadores e perdedores. Então, uma empresa de serviço tem um emprego de mão de obra e teria, a princípio, quero repetir, a princípio, um aumento de carga tributária pela CBS, poderia ser compensado com a desoneração da folha, de modo que o imposto recolhido por aquela empresa, lembra que as pessoas jurídicas são entes que recolhem imposto e tentam repassar isso no preço dos produtos e serviços ao consumidor final. O imposto recolhido pela empresa naquele momento seria similar, tendo em vista um aumento e uma redução, dependendo da base de cálculo sobre o consumo e sobre a folha de salários. Então, é importante, é uma pressão política muito forte para que o governo apresente toda a proposta tributária para que seja também apreciado isso de maneira conjunta. Quais as empresas que foram atingidas dessa primeira proposta, que é o que nós vamos tratar aqui, que é a única que a gente tem, ela já mais detalhada e a despeito de todo o trabalho e todo o tempo que o governo teve para apresentá-la, ela veio com algumas dúvidas acho que bastante relevantes, que nós vamos debater aqui, conceito de receita, a própria questão da alíquota, para mim eu sinceramente não consegui entender de onde veio essa alíquota de 12%, já vou explicar por quê. A questão do mercado imobiliário também, acho que foi bastante beneficiado, tem alguns pontos de destaque, o que é bens e serviços, tem uma série de pontos, detalhes que nós vamos debater aqui com vocês, e vamos falar basicamente da CBS, porque é a proposta que nós temos hoje na mesa. Mas quais são as empresas que foram atingidas por essa proposta? Vamos lembrar, e aqui é um quadro que muitos de vocês já conhecem, porque nós apresentamos isso com bastante frequência, tanto nos seminários como nos nossos webinários agora, nesse novo normal, temos apresentado a quantidade de empresas e a divisão da pizza das pessoas jurídicas no país. A gente tem muito poucas empresas no país. A gente tem aproximadamente, segundo o último dado da Receita Federal, aproximadamente 4 milhões de empresas de CNPJs no país. É muito pouco. Esse dado a gente já teve acesso, dizendo que era 6 milhões, mas não sai desse número, entre 4 e 6 milhões, o percentual sempre se mantém o mesmo. As empresas optantes pelo Simples representam 75% das pessoas jurídicas. Essas não foram atingidas pela CBS. Então, vocês já devem saber que as empresas pelo Simples podem manter o regime simplificado de apuração, não tendo qualquer tipo de acréscimo de modificação na sua sistemática, sendo somente facultativo ele optar pelo recolhimento da CBS por uma necessidade de geração de crédito ao seu cliente. Vamos explicar isso na cadeia produtiva no próximo slide. Quem foi de fato atingido pela CBS foram as empresas optantes pelo lucro presumido. Então, aqui já vale um parênteses bastante relevante. Não acabou o lucro presumido. Lucro presumido é uma forma de tributação simplificada do lucro, da base de cálculo do imposto de renda da contribuição social. O lucro presumido é uma forma de presunção do imposto de renda e contribuição social. O fato é que, hoje em dia, né, com a proposta não seria mais dessa forma, ele chama uma tributação do PIS/COFINS cumulativa, a de 3,65. Então, quando você muda a CBS, você não altera o lucro presumido. O lucro presumido se mantém. O que você altera é a forma de tributação cumulativa do PIS/COFINS, do Imposto sobre Consumo Federal, trazendo uma nova sistemática do IVA. Carlos, você permite aqui? Por favor, Chueri. Bom dia a todos. Aqui é uma primeira observação. Eu gosto muito desse quadro, desses números 3 para 21. É matemática, 7 vezes. Ou seja, eu vou soltar uma expressão forte. Vai faltar fiscal. Porque hoje a fiscalização federal se concentra em 3% das empresas. São elas que abrem a contabilidade, o contador vai lá, verifica, enfim, o contador fiscal vai lá, verifica os custos, etc., despesa dedutível, não dedutível, etc. E o pessoal do lucro presumido é aquela fiscalização simples, quase eletrônica. Você pega a receita, vezes o coeficiente, você vê quem está dentro e quem está fora. Agora, você vai multiplicar por 7 o número de empresas a ser fiscalizadas. Quer dizer, imagina cada empresa do lucro presumido, aquele consultório do dentista, em que o dentista resolve lançar na nota fiscal
a pizza do fim de semana que ele vai ter. E outras notas quaisquer. Quem é que vai fiscalizar para saber se os créditos são bons ou não são bons? Nós estamos numa situação que ou bem faz de conta que fiscaliza e não fiscaliza. Talvez se acredite muito na inteligência artificial, de algum modo que seja possível por computador você saber se é razoável ou não aquele crédito. Talvez no futuro aconteça, eu não sei o quanto ele já avançar a inteligência artificial, mas esse número me assusta, ou seja, o passo que o governo está dando para concluir todo esse contingente de empresas. Nós estamos falando aqui em 950 empresas, 56 mil empresas a mais a serem fiscalizadas em todas as notas que elas vão tomar crédito com relação às saídas. E parece um passo ousado demais e não necessariamente o mais sábio. Ou seja, só para comparar com o pessoal do Simples, o governo falou o seguinte, olha, Simples, você recolhe o que você recolhia sempre, só que, é claro, se você fornecer para outra empresa, o crédito vai ser menor, algo que o Ricardo vai explicar daqui a pouco. Por que não, para o lucro presumido, manter a mesma sistemática? Você recolhe menos, eu não te fiscalizo, vamos manter o nosso pacto. Você recolhe um pouquinho, eu não te fiscalizo, e eu vou fiscalizar os grandes, os tubarões, aqueles que valem a pena. Não sei se, do ponto de vista de administração tributária, foi sábio. Por quê? Esse é o ponto. Não é dizer que basta nota eletrônica e eu vou saber quais são os créditos. Porque se eu for à pizzaria, desculpa o exemplo da pizzaria, mas se eu for à pizzaria e pedir nota no CNPJ, a nota eletrônica, o SPED, vai dizer que houve a nota. Mas, obviamente, não tem sentido para o dentista tomar o crédito da pizzaria. É muito difícil ele dizer que isso daria crédito para ele. Vamos ter uma discussão até, Ricardo vai entrar, sobre o que dá crédito. Mas aqui é o buraco. Não, e até para antecipar um pouco essa discussão, já entrando no ponto polêmico, uma das alegações muita frequência, inclusive do próprio ministro Paulo Guedes, é que o Brasil vive um momento de pejotização, isso seria algo não adequado. Primeiro, há uma discussão já bastante grande se a pejotização é algo ou não adequado. Primeiro, ela é garantida por lei. Existe uma lei que permite a pejotização para efeitos tributários e previdenciários, né? Artigo 29 da Constituição 96, se não me engano. Ricardo, desculpa, tem uma pergunta aqui no chat do Francisco. Estou entendendo que o crédito passará a ser pleno, ou seja, não mais terá relação com a produção. Tudo o que será destacado no documento... Vamos destacar isso daqui a pouco, Chueli. Vamos falar daqui a pouco, só dizer, Francisco, a gente vai responder sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos deixar as perguntas um pouco para o final, mas vamos lá. Continuando aqui, a questão da pejotização, na verdade, como vocês vão verificar, essa proposta do governo incentiva a pejotização. Porque antes o que não dava crédito, a pejotização era só uma despesa dedutível, mas ela não gerava crédito para efeito do PIS/COFINS na base de cálculo de 9,25, né, no PIS/COFINS não cumulativo atual, gerará crédito no nova CBS. Então, na verdade, fica 12% mais barato ter pejotização agora. Eu vou repetir, fica 12% mais barato ter pessoas jurídicas, pessoas físicas pejotizadas. Então, essa discussão de pejotização é uma discussão que vai dar muito pano para manga e acabou sendo ou propositalmente um incentivo ou um tiro pela culatra. Dentro do discurso que o governo tem, nos parece mais um tiro pela culatra, porque o governo, a priori, não pretenderia incentivar a pejotização. Como nós já mencionamos, a primeira fase da proposta é a unificação do PIS e da COFINS na CBS, a segunda fase seria a transformação do IPI, e juntando as PEC 45 na proposta aí do CECIF, do Bernardo Api, bastante atuante, como todos sabem, seria a grande unificação do IVA nacional na CBS, fazendo um grande imposto nacional. Isso seria toda da reforma tributária. Quais são os objetivos que o governo divulgou? Esse, na verdade, é um pouco até da apresentação que o governo fez, os slides têm algumas coisas da apresentação do governo. Quais são os princípios que ele tentou atingir com a CBS e vamos verificar se eles de fato foram atingidos ou não. Simplificação e menos custos, né? De fato, há uma simplificação, porque como o Chueli já mencionou, o crédito é um crédito que se dará pela nota fiscal eletrônica. Então, é automático. Como o imposto é destacado da nota,
A partir do momento que há o destaque do imposto, gera um crédito escritural. Quando há saída da mercadoria ou débito, isso é compensado automaticamente, de modo que o contribuinte, eu tive uma reunião com o secretário da Receita Federal, ainda na época da CSS, e o secretário de Tecnologia da Receita me disse, nós vamos saber online qual o crédito e débito gerado pela empresa. Então, do ponto de vista da simplificação, nos parece uma boa medida, tanto fiscalizatório como não. Isso não invalida o comentário do Schwerin, porque ele vai saber o crédito da pizza, né? Ou da pizzaria, que não necessariamente é um crédito dedutível, um crédito passível de ser abatido da própria atividade, dependendo da interpretação que nós demos a bens e serviços. Mas online isso vai ser possível. De fato, tem menos custos. O governo anunciou que a nova nota fiscal sairá de 30 e poucos campos possíveis de preenchimento para 9. O SPED fiscal de 1.200 linhas para esse campo específico das contribuições sociais cairia para 200 linhas. Então, há de fato uma redução das obrigações acessórias, elogiável essa medida nesse momento. Segurança jurídica, SIC, né? Mais ou menos, porque está todo mundo com um monte de dúvida nessa CBS. De fato, ele resolve problemas estruturais do contencioso tributário, como mencionamos no início, aquelas grandes discussões tributárias que nós temos, da exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS/COFINS e da questão de insuma, mas gera alguns outros, né? Então, toda mudança, ela traz uma insegurança jurídica, essa não vai ser diferente. Então, segurança jurídica, a gente acha que não foi tão atingida, até porque a medida, a gente acha que tem algumas críticas do projeto do governo mesmo, em matéria interpretativa. Transparência. Transparência é muito bom. De fato, é uma grande transparência porque o imposto é por fora. Na nossa opinião, a principal característica desse imposto, life changing, a gente vai ver o efeito disso, de fato é transparência. Você vai conseguir enxergar exatamente o preço, o custo do tributo no produto. O custo do tributo sobre o consumo no tributo é uma transparência muito grande, bastante elogiável. Maior equidade e fins de privilégios. Aqui daria para falar uma hora, evidentemente eu não vou fazer isso, vou tentar ser muito breve. Depende, o que é equidade, né? O que é justiça no conceito de cada um? Justiça é tributar menos o serviço ou tributar mais o serviço? O que é justiça? O que é equidade, né? Então, inclusive a própria Vanessa Canado disse isso, né? Uma alíquota uniforme, ela é uma escolha tributária, ela não necessariamente atinge uma equidade ou uma melhor justiça. Ela é uma escolha tributária. E você tem fins de regimes especiais, não diria privilégios. Privilégios é uma palavra conotativa, né, que tem uma conotação até negativa, dizendo que determinados regimes teriam algum benefício em relação a outros. Então, acho que isso é um pouco criticável. Manutenção da carga tributária global, quem viver verá. Se vai ter aumento ou redução, eu tenho algum comentário que eu acho que o governo calibrou, pasmem, para baixo a alíquota. Eu acho que essa alíquota de 12% não vai gerar a arrecadação que é gerada atualmente. Combate à evasão e à sonegação, né? Aqui até o slide do governo, ele sonegaço, né? Sonegação. Pode melhorar a questão da nota fiscal eletrônica, como já dissemos. Neutralidade nas decisões econômicas, a partir do momento que você tem uma alíquota uniforme, tanto faz você ser um prestador de serviço ou ser uma venda de mercadoria. Por exemplo, aqui vale um comentário um pouco mais detalhado. É muito comum em determinadas atividades você carregar mais a mão no serviço porque é menos tributário numa venda de mercadoria. Vou dar um exemplo cotidiano aqui. Você tem uma mercadoria que você vende e que você tem uma montagem, cozinha, armários, você tem tantas outras situações. Você cobra menos na venda da mercadoria porque é mais tributária, teria IPI, teria ICMS, e cobra mais no serviço, de modo que o resultante seja o mesmo, mas o empresário carrega a margem de lucro nele mais na parte dos serviços, fazendo um planejamento tributário. Se você tem uma alíquota uniforme entre serviços e mercadorias, sob o aspecto federal, né, estamos falando de uma tributação federal,
isso não haveria. Uma empresa de telecomunicações, onde parte da receita é tributada a 3,65 e parte a 9,25, você não teria ali mais um incentivo tributário a você manipular preços e custos, e você teria uma neutralidade nas decisões econômicas, o que é elogiável, né? Não existe planejamento tributário em país de alíquota única, né? Você sai de um lugar e cai na mesma alíquota, você sai de outro lugar para a mesma alíquota. Então, nesse ponto elogiável. Mais investimento, mais emprego, demagógico, né? Quem sabe, né? Isso não podemos afirmar nem positiva nem negativamente. E aí vem o ponto que eu gostaria mais de destacar aqui para vocês. Vamos entender um pouco o que é essa sistemática do cálculo por fora. Então, o parafuso custa R$1, o pneu custa 110, o carro custa 20 mil reais. Exemplo do próprio governo. Tá? Se eu tiver uma alíquota de 12%, então 12% sobre R$1, os 12% sobre os 110 e os 12% sobre o carro total, o tributo de 12% sobre o carro seria, então, que evidentemente tem o parafuso e o pneu, seria de R$2.400. No modelo atual, eu teria 14%, porque é por dentro, né? Lembra que é 12 sobre 12? Então, eu teria 14%, não, R$14 sobre o parafuso. Depois, os 12 sobre o 110, abatido aqueles 0,14, então o 15 que é por dentro, menos o 0,14, teria 14,68, e os 12% abatido o crédito das etapas anteriores seria R$2.700. Então, eu não sei muito bem o quanto de imposto tem, eu tenho um recolhimento supostamente a maior, ali de R$2.700. Enquanto o cálculo é por fora, eu tenho R$12 sobre o R$1 do parafuso, 13,8, que é o 14 menos o 12 da etapa anterior, e um recolhimento de R$2.386, que nada mais é do que 12% sobre R$20 mil, abatido o recolhido nas etapas anteriores. De modo que o 0,12 centavos, o 13 centavos e o 2.386 centavos, somados, daria R$2.400. Portanto, eu tenho um recolhimento muito claro, e até o próprio slide do governo mostra que haveria um recolhimento menor, né? Que ele perderia a arrecadação nas etapas. O fato é que eu consigo enxergar claramente o tributo no preço. Pois não, Carlos, desculpa, essa questão do cálculo por fora é extremamente importante, até tem perguntas sobre isso, então talvez a gente possa perder um pouquinho mais de tempo para falar sobre isso. Primeiro, o grande ganho que a gente tem agora é que a gente passa a ter mais chance de ter o cidadão contribuinte. Ou seja, hoje eu vou ter o preço da mercadoria, que é uma coisa, e depois eu tenho um imposto sobre o preço. Ou seja, você contrata por 10, quando vem a nota fiscal, ela vem 10 mais 1,2. E você fala, mas eu não contratei por 10? Contratou por 10. 1,2 é o imposto que incide sobre o preço. Essa mudança vai ser muito importante até para o país, porque a gente dá uma transparência. Hoje, a grande maioria da nossa população pensa que não paga imposto. Eles pensam que vivem de favor do Estado. Essa é uma mudança política importante quando você conhece a carga tributária. Veja, só para ser bem claro, até há pouco, se um político falasse eu vou reduzir tributos, o povo diria, não me faz diferença nenhuma, não sou eu que pago. Agora, quando você passa a cada compra, para cada produto, você tem um preço e depois você tem um imposto sobre o preço, muda a sua perspectiva. Você fala, eu estou pagando por isso. Ou seja, você passa a exigir do Estado a eficiência que hoje nós não exigimos. Então, nós temos um efeito político bastante importante na nossa cultura ao saber que nós vamos passar a pagar imposto. Do ponto de vista do empresário, agora, também isso tem uma relevância, porque nós vamos ter contratos com preços firmados e vamos ter um imposto que não está no contrato. A menos que haja uma disposição contratual expressa sobre o assunto, o preço contratado ele é preço e o imposto é algo que incide além do preço, não é o preço. Isso vai dar bastante relevância em contratos de longo prazo, litijantes, em que você encontra sempre um valor contratado e agora, por lei,
você é obrigado a cobrar um imposto sobre o preço. Lembrando, você é obrigado a cobrar o imposto, porque na figura do imposto por fora, fica evidente que, embora você, vendedor, recolha o imposto, você cobra o imposto do seu comprador. Agora, o imposto assume a sua feição de imposto sobre o consumo. É o consumidor que paga imposto. A gente tem uma mania de falar, e é claro, no jargão, que o setor A vai pagar imposto, o setor B vai pagar imposto. Não é bem assim. Na verdade, o consumidor vai pagar imposto no seu consumo. E na sistemática da CBS, pouco interessa se você consumiu um automóvel ou se você consumiu um serviço qualquer, você vai pagar o imposto porque você consome. Ou seja, a gente diz do ponto de vista técnico que o imposto do consumo é imposto da renda no momento do consumo. Você tem uma renda, você paga imposto de renda quando você ofere, mas não é toda a tributação. Outra parte da sua renda vai no momento do consumo. Se você olhar da perspectiva, então, do consumidor e não do vendedor, você começa a compreender a importância desse cálculo por fora que está aparecendo aqui. Ou seja, só para insistir, então, o imposto por fora, ele não é parte do preço, é algo que incide sobre o preço. Obrigado, Ricardo. Não, é perfeito, porque vamos justamente entrar nessa discussão. Pois não, Beth? Um comentário muito rápido nessa linha, e lembrando que isso vai dar uma repercussão criminal muito importante, porque se hoje a gente, de alguma forma, reage mal à decisão atual do Supremo, que entende que o ICMS declarado e não pago tem repercussão criminal, aqui é transparente, no sentido de que o não recolhimento vai efetivamente gerar um comprometimento penal também. Sem dúvida. Ótimo comentário, Beth. Bom, esse é o grande ponto que o Schwer mencionou, porque, na verdade, a gente, obviamente, tem um impacto reflexo nas empresas, porque quanto maior o preço final, menor é a possibilidade de ter clientes, mas o imposto ele é calculado por fora. É muito similar, o exemplo que a gente está dando, quem comprou já uma cozinha pré-fabricada, ou uma cozinha, ou você vai armários, ou como é uma compra no exterior, na Europa, nos Estados Unidos, você vê lá, olha, comprei um determinado produto, 100 euros. Vem lá, 100 euros mais o IVA. Quando você vai comprar uma cozinha na Kitchens, né, você compra a cozinha e você tem lá, uma cozinha no ordinário, você tem lá o valor da cozinha, 100 mil reais, mais o IPI. Então, mas espera aí, era 100 mil reais. Não, é 100 mil reais mais 10%, é 110 mil reais. Eu só estou colocando o IPI. Isso vai passar a ser dessa forma. Você vai a um médico, vai ser de 500 reais ou de 1.000 reais, mais 12%. Mas espera aí, é 1.112? 1.000 a consulta, 112 o recolhimento que eu estou fazendo como contribuinte para o governo, mas quem está pagando é você, consumidor. Então, essa é a grande diferença. E aí... Pode voltar o slide? Posso. É porque tem a Andréia que está perguntando que o cálculo não está claro aqui. Então, se pudesse voltar o próprio cálculo. Andréia, só para você... É que eu estou um pouco preocupado com o horário. Eu vou tentar ser breve só, desculpe. Andréia, só para você enxergar aqui. Veja o parafuso. R$1 é o custo dele. Só que se você quiser 12% sobre o preço de venda, você tem que vender a 1,14 para que 12% disso dê o valor do 0,12 que você deveria recolher. Esse é o que se chama cálculo por dentro. Como é 12% do preço, você tem que aumentar um pouco mais o valor da venda para os 12% serem recolhidos. Essa é a sistemática atual do PIS e COFINS, que se opõe a outra sistemática. Desculpa, Ricardo. Obrigado, vamos lá. Bom, quanto à alíquota, eu mencionei no início que essa alíquota ela foi calibrada e a gente não sabe exatamente quais são as bases do governo. A gente imagina que o governo tenha informações suficientes para calibrar essa alíquota. E não é só essa alíquota, tem um aumentozinho da alíquota do RET, aquela alíquota de 4,65 para 5,8, o RET de 4% para 4%. Por que a alíquota saiu de 9,25 na sistemática não cumulativa e foi para 12? O primeiro cálculo que a gente tem que ver é que a gente não está comparando duas grandezas de forma igual. Como nós estamos insistindo aqui, o 9,25 é um cálculo por dentro, é imposto custo.
ele é preço, ele faz parte da confecção do preço do produto ou do serviço. Quem paga 3,65 sobre a receita, isso é custo. Quem paga 9,25 menos os insumos, dá um resultante determinado de tributação, ou seja, de 0 a 9,25, dependendo da quantidade de insumos, é custo do produto. Então, a gente está calculando um cálculo por dentro, comparando o cálculo por dentro com o cálculo por fora. Isso não pode ser feito. Então, vamos comparar duas grandezas iguais. A partir do momento que você grossapa a alíquota de 9,25, você vai para uma alíquota de 10,11. Então, nós estamos falando de 10,11 contra 12. Estamos falando de 1,89 de acréscimo de alíquota. Agora, se nós tirarmos o efeito do ICMS da base, lembra que, como o Eduardo Madeira vai explicar para nós, o governo é receita bruta menos o ISS, menos o ICMS. Então, se eu tiver 18%, estou fazendo mais ou menos aí 1%. Então, a minha alíquota de 10,11 já sobe para 11%. Eu tive um aumento real de 1% de alíquota. Qual é a contrapartida desse aumento de alíquota? Eu tenho um alargamento do meu conceito de insumos. Eu tenho 3 tipos de conceito de insumos. Eu tenho o que a Receita Federal hoje me permite, que são insumos para a produção da mercadoria. Então, em tese, eu só posso me creditar na sistemática não cumulativa daquilo que compõe a mercadoria segundo a Receita Federal, né? Então, a matéria-prima, eventualmente algum custo industrial que ela permite com um pouco mais de flexibilidade. O STJ ampliou bastante esse conceito de insumos para um conceito quase do que é necessário à confecção do produto. Agora, o governo está ampliando mais ainda na proposta do conceito de insumos, falando que você pode compensar tudo que gerou crédito na etapa anterior, que seja bens e serviços. Por exemplo mais clássico, a auditoria é passível de ser considerada como crédito? Não. Agora, você auditoria e você vai se creditar em 12% daquilo que é o custo da tua auditoria, e você vai poder se creditar, o serviço de advocacia você vai poder se creditar, o marketing você vai poder se creditar, a consultoria de tecnologia para a implementação do SAP você vai poder se creditar. Então, são despesas que não compunham o produto final que você vai poder se creditar. Ou seja, houve uma ampliação muito grande ao extremo, como o Schwery disse, até pizzaria, né? Exagerando, muito grande no conceito de insumos. Ou seja, se eu me permito uma dedutibilidade do conceito de insumos maior, eu estou reduzindo minha base de cálculo. A redução da base de cálculo é tal que gera 1% do aumento de alíquota, segundo o cálculo do governo. Eu não acredito. Eu acho que a redução é muito superior, pelos cálculos que nós temos dos nossos clientes, ao aumento de alíquota de 1%. Porque o aumento de alíquota é de 1%, não nominalmente 9,25 para 12. Como eu acabei de falar, você tem o cálculo, um é por dentro, outro é por fora, e depois você tem o defeito da redução do conceito de faturamento, de receita operacional, onde você pode excluir o ISS ou o ICMS ou ambos. Portanto, eu arrisco dizer, que eu não sei se o governo de fato vai manter a arrecadação. Eu acho que a arrecadação vai cair. Lacasse, espera aí. Mas as empresas de lucro presumido, aquele percentual que nós dissemos das empresas de lucro presumido, 21% das empresas, a linha azul, 21% das empresas de lucro presumido, vão ter um acréscimo de 3,65 para 9,25 para 12, mais ou menos. Por que mais ou menos? Quem são os ganhadores e perdedores no conceito que nós temos discutidos aqui? Os ganhadores, primeiro, os perdedores. Vamos para a coluna da direita. Quem são os perdedores? Primeiro são os consumidores. Quem vai pagar mais imposto aqui é o consumidor. Claro que tem um efeito rebote, que nós vamos explicar aqui, que nada mais é do que, se eu não tenho consumidor, eu não consigo vender. Se eu não consigo vender, eu vou ter uma margem menor. Mas, num primeiro momento, é o consumidor. Então, seriam os prestadores de serviço, ou seja, as empresas de serviço, aonde a consumo é muito reduzido, aonde você tem um emprego de mão de obra muito maior. Vamos dar o exemplo clássico, médicos. Né? O médico tem ali
uma empresa, uma pessoa jurídica, que é só ele. Então você vai ao médico, ele não tem custo nenhum, ele vai te emitir uma nota fiscal de R$1.000. Como o Schwer explicou, essa nota fiscal vai ter 12% a mais. Você vai pagar 1.112 no médico, 1.000 do médico e 12 de imposto. Você vai deixar de ir no médico, muita gente vai falar assim, esse médico é caro, eu vou no médico de R$800. Então, talvez aquele médico de R$1.000 vá perder pacientes para o médico de R$800. Aquele de R$800 vai ter 12%, que vai ter o custo aproximadamente de R$1.000, que é o que você estava acostumado a pagar. Mas veja, quem está pagando imposto é você. Claro que, indiretamente, o médico que perdeu clientes vai estar tendo impacto econômico. Agora, vamos fazer o seguinte cálculo. Venham comigo, por favor. Aquele médico de R$1.000, se ele continuar com a mesma quantidade de clientes, ele ganhou ou perdeu dinheiro? Ganhou. Não é que ficou neutro. No R$1.000 dele, estava incluso todo o serviço, o custo dele, aprendizado, etc., margem de lucro e tudo mais, e 3,65, concordam? Então, o custo dele está impactado por 3,65. Se eu vou àquele médico e pago os mesmos R$1.000 mais 12% de IVA, caso CBS, eu estou mantendo o custo dele, só que ele está tendo 3,65 na margem, que ele não vai pagar mais. Ele deixou de pagar 3,65. Então, o que deveria ser feito? Todos os preços deveriam ser, numa economia pura, né? Deveriam ser reajustados para ter uma redução do impacto tributário do antigo PIS/COFINS, 3,65 se era acumulativo, ou 9,25 menos os insumos se era não cumulativo, já que o CBS está sendo pago pelo consumidor final. Isso não vai acontecer. Então, o que pode acontecer aqui é recomposição de margem de alguns setores. Então, quais seriam, a priori, os setores que teriam os seus clientes com impacto de preços maiores? Educação. As empresas de educação que estão no lucro presumido ou no lucro real, que teriam aí, eventualmente, lucro real, porque vai ter um impacto de 9,25% para 12%, mas a quantidade de custos, de insumos, é muito mais baixa, então teria aumento de custo. O que a gente brincou aqui, advogados de família, porque o advogado, se ele fatura a pessoa física, ele tem aumento de custo. Se eu faturo o meu cliente, que é pessoa jurídica, o meu cliente vai me reembolsar dos 12%, eu não vou ter impacto nenhum. Na verdade, eu posso até ter um ganho de margem de 3,65%, dependendo da minha negociação com o cliente. Acho que o grande exemplo que se dá aqui, para finalizar esse exemplo, essa questão do impacto, é o aluguel. Me ligaram, logo saiu a medida, alguns clientes do setor imobiliário me ligaram e disseram, Lacasa, eu tenho uma empresa de locação, estou perdido, eu pago 14,53, né, que é o lucro presumido, que está impactado 3,65, eu vou sair de 3,65 para 12, eu vou pagar 24%. Pelo amor de Deus, estou perdido. Eu falei, não, calma, você vai ganhar dinheiro. Como? Você vai, seu aluguel é de R$100.000, o teu cliente vai pagar 112, que é os mesmos 100 mil de preço, como o Schwer bem explicou, mais 12 da CBS, que é sobre o preço e que ele se compensa automaticamente, desde que ele seja uma pessoa jurídica, e pronto. Fiz uma enquete com os meus clientes, com 10 clientes, para ter qual o percentual de locações para pessoa jurídica que você tem versus pessoa física. 95%, 96%, 98%, alguns 100% de imóveis locados à pessoa jurídica. Então, não necessariamente a prestação de serviço de alta margem vai ter impacto negativo, que é a pejotização que nós falamos. Qual o custo de pejotização? Nada. Você, da pessoa jurídica pejotizada, você vai repassar o valor mais os 12%. Portanto, o impacto é positivo para o contratante. Claro, o efeito rebote é que, por exemplo, numa locação, a tua empresa vai falar, olha, 112, mas lembra que esses 12 que ele paga é custo, então a pessoa jurídica não vai ter. Se você for repassar isso na pessoa física, e a locação é o melhor exemplo que a gente tem para poder explicar isso, você vai falar, olha, a locação para você era R$10.000 para pessoa física, e agora vai ser 10 mil mais 12%. O inquilino vai falar, olha, eu não consigo pagar 11.200. É muito caro para mim. Eu só consigo pagar 10 mil. E aí você vai ficar
na dúvida se você abaixa a sua alocação para adequar o bolso do consumidor ou se você mantém o preço e perde o cliente e tenta fazer essa alocação para um outro cliente. Então, o impacto reverso é que preços de hotéis, preços de turismo, que são atividades que você tem alto valor de serviço, o saneamento básico, setor energético, comerciantes, consumidores finais que têm um alto valor agregado, mais uma vez, advogados, consultorias para as pessoas físicas. Então, é basicamente quem tem pessoa física. Segundo a Vanessa Canado, nas empresas, na economia como um todo, você tem um percentual muito menor, ela fala em 40% das pessoas jurídicas que trabalham na ponta final do consumidor. Quem está no meio da cadeia, portanto, não teria impacto negativo, até potencialmente um impacto positivo. Quais são os grandes ganhadores? O setor imobiliário. Né? O setor imobiliário é um grande ganhador, não quero antecipar a apresentação do Eduardo, mas o RET, Regime Especial do Patrimônio Afetado, foi mantido, primeiro, na incorporação imobiliária. Segundo, pela sistemática do IVA, daquele da PEC 45, que o governo, todo a CBS, na sistemática da PEC 45, como dissemos no início, o imóvel não é consumo. Ou seja, o imóvel é um grande investimento. E, portanto, o imóvel não. Quem vende imóvel, a pessoa natural que não vai consumir o imóvel, que vai manter isso como investimento, o imóvel não é tributado. Pasmem. Por exemplo, uma empresa de lucro presumido de venda de imóvel paga 6,73% na venda, vai pagar 3,08%. Teve uma redução de mais de 50% no custo tributário. Vai pagar só imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. Não vai pagar nem o PIS/COFINS antigo e nem a CBS nova. Do mesmo jeito, entendemos que as empresas de loteamento, venda de imóvel residencial a pessoa natural. Pessoa física vendendo imóvel para pessoa jurídica não vai ter CBS. Vai ter ganho de capital, mas não vai ter CBS. Então, o setor imobiliário foi bastante beneficiado. A locação nós entendemos que é um benefício, porque você tem o potencial de não ter aumento de carga tributária e, eventualmente, até uma recomposição de custo. Como dissemos, os prestadores de serviços a pessoas jurídicas, né? Quem presta serviço a pessoas jurídicas também, no mínimo, é neutro. Né? Comerciantes de vendas pessoas jurídicas, da mesma forma. Industriais de grandes cadeias produtivas, setor industrial, que é o grande beneficiado dessa história. Um grande consumo, né? Grande quantidade de insumos. Então, é muito importante a gente entender essa sistemática econômica. Em última instância, vai ser um ajuste dos preços relativos na economia. Essa que é a questão. E até que ponto o consumidor, como o Schwerer muito bem colocou, o consumidor contribuinte vai estar disposto a pagar um preço maior a determinados serviços. A escola vai aumentar? Vai. O consumidor vai estar disposto a pagar 12% a mais numa determinada escola ou ele vai mudar de escola? E se mudar de escola, o empresário, o dono da escola, vai estar disposto a baixar a mensalidade para adequar o bolso do consumidor ou vai reduzir o tamanho do seu negócio? Essa que é a grande questão. Agora, o que eu afirmo para vocês é que quem teve benefício não vai repassar no preço. Então, por exemplo, ninguém vai baixar o preço de imóvel em 3,08 porque eu deixei de pagar a PIS/COFINS, ou 3,65, perdão, porque eu deixei de pagar a PIS/COFINS. Peraí, antes da lei eu vendi esse imóvel a R$1 milhão, agora eu vou vender a 1 milhão menos 3,65 porque eu não pago mais PIS/COFINS e não incide CBS. Vai acontecer isso? Claro que não. Então, essa equalização de preços, os ganhadores não vão repassar o benefício de imediato e talvez numa economia ideal, uma competição de preços, se um baixar, o outro vai baixar, talvez isso aconteça no médio e longo prazo. Inclusive, o próprio Márcio Lisboa disse isso. Talvez os preços se ajustem no médio prazo. Agora, os perdedores vão ter a tendência de repassar o preço ao consumidor final, que podem perder clientes. E aí, perdendo clientes, você tem aquele efeito rebote. Exatamente o que falamos aqui, né? Os consumidores que passarão a consumir, que são os grandes perdedores. Por isso que até num determinado país que me falaram, quando você teve a mudança, o aumento de alíquota do IVA, você teve manifestação não das empresas, mas dos consumidores, contrário à medida.
porque eles que têm o impacto econômico final. Com isso, esperando que a gente tenha sido claro no efeito econômico e na sistemática da reforma, eu passo a palavra ao Eduardo Madeira, que vai nos explicar passo a passo o projeto. Eu esqueci de dizer no início, por fim, que a nossa ideia é fazer uma apresentação de no máximo 1h30 para pautar vocês aí no horário de vocês terminando às 10h30. Então, Eduardo, você com a palavra. Mais uma vez, obrigado pela atenção. Obrigado, bom dia a todos. Até dia 15, provavelmente, assim, após dia 15, provavelmente a gente vai ter uma nova palestra, né, Lacas? Porque o governo vai complementar só a ideia de reforma tributária. Ricardo, tem como você me passar os slides para eu passar? Eu não estou com controle aqui. Deixa eu ver se eu... Acho que você vai ter que passar para mim, tá? Não sei se... Bom, acho que assim, talvez um dos primeiros pontos que a gente precisa realmente ter em mente é que uma das questões que mais simplificou a vida do contribuinte, que vai simplificar a vida do contribuinte na nova CDS, se ela for se ela se mantiver do jeito que está no PL, é que até hoje a gente convive com vários PIS/COFINS, né? A gente tem PIS/COFINS de tudo quanto é tipo. A gente tem as bases de cálculo do PIS/COFINS, elas variam de uma maneira de uma maneira absurda, né? Você tem sistemática em que você paga PIS/COFINS sobre a totalidade das receitas, você tem sistemática que você paga sobre o que é receita bruta. Quando eu tributo a totalidade da receita, eu tenho uma série de isenções, eu tenho isenção para a venda de ativo imobilizado, para a receita financeira eu tenho uma tributação com uma alíquota menor, eu tinha um contencioso enorme para quem estava na sistemática acumulativa, contencioso que foi benéfico ao contribuinte, em que se tentou alargar a sistemática da receita da sistemática cumulativa, alargar a base de cálculo do PIS/COFINS do conceito de faturamento para uma totalidade de receita, e houve uma mudança positiva, uma sinalização positiva do judiciário para que isso não podia fazer. Enfim, eu tenho uma salada, eu tenho ainda hoje, né, com PIS/COFINS, mas eu não sei, é muito difícil para o contribuinte entender sobre o que o PIS/COFINS incide, né? E a nova CDS, ela muda essa salada. Eu tenho mais facilmente agora a visualização do que é a minha base de cálculo que deve incidir a CDS, né? A minha base de cálculo agora eu consigo passar, desculpa. Bom, então eu tenho hoje, eu tenho essa salada de bases de cálculos aí possíveis para tributar o PIS/COFINS. E a partir desse projeto de lei, a situação fica muito mais simples. O conceito, a base... Eduardo, você não está com tela cheia. Você pode pôr tela cheia, por favor? Não está com tela cheia. Ficou? Não. Nós vemos aqui o próximo slide junto. O Ricardo tinha feito de outro modo. É um problema técnico. Reforma tributária é fácil de lidar, mas Zoom não tão fácil. Eduardo, acho que continua com o slide que dá para ver de qualquer forma. Não está ideal, mas dá para ver. Eu acho que agora vai. Ficou? Agora. Legal. Conseguiu. Bom, então, eu tenho agora uma situação em que ficou mais fácil, ficou mais simples para o contribuinte. Uma base de cálculo, apenas uma base de cálculo, que é a receita bruta.
né? E a receita bruta, a definição de receita bruta, ela está muito clara ali no Decreto-Lei 1598, que é o produto da venda de bens e serviços, né? E outras receitas habituais da pessoa jurídica, né? São as receitas operacionais. Portanto, hoje, fica mais fácil para o contribuinte visualizar qual é a sua base de cálculo. Vai ter uma sistemática só, e nessa única sistemática eu tenho a receita bruta, a minha receita operacional como base de cálculo. Está fora, portanto, da base da CBS, os dividendos, as receitas de juros, aplicações financeiras, que é muito bom, é uma grande vantagem também desse projeto de lei, e também fica mais simples, como foi muito bem colocado pelo Ricardo na primeira parte, sobre a receita bruta não incide o próprio tributo, cálculo, a CBS não incide sobre o conceito de receita bruta, o ICMS e o ISS destacado na nota. Então, tem uma simplificação muito positiva que foi trazida pelo projeto, pelo PL do governo. Agora, essa simplificação, ela não deixa de, infelizmente, ela não é completa, porque existe ainda, e os advogados já começaram até a questionar esse ponto, uma certa confusão no projeto-lei, principalmente quando a gente lê o artigo 1º e o artigo 4º. Eduardo, se permite um ponto, pode voltar para o slide anterior, tem um comentário sobre isso. Porque quando eu expliquei para o pessoal, eu falei, olha, você tem o preço da mercadoria, sobre esse vai incidir a CBS. Essa é a ideia do tributo por fora. Só que, no momento, nós temos um primeiro problema aqui. Enquanto nós não tivermos a unificação de todos os tributos, o que eu afirmei não é bem exato. E veja que no preço da mercadoria está incluso o ICMS. No entanto, a base de cálculo é líquida do ICMS. Então, não está exato o que eu afirmei há pouco, que é pegar o preço contratado vezes 12%. Eu vou ter que tirar o próprio ICMS, que está dentro do preço, para chegar ao valor da base de cálculo da CBS. Ou seja, no passo 2, quando tiver tudo unificado, o que eu falei é verdadeiro, e é esse o desenho, ou seja, é um tributo completamente por fora. Mas nós vamos ter uma fase intermediária que não vai ser exato que eu pego o preço do pãozinho na padaria, calculo 12% é o valor do tributo. Que eu vou ter que pegar o preço do pãozinho na padaria, vou ter que tirar o ICMS e daí eu vou calcular os 12%. É um pouco mais complexo. Pãozinho não é um bom exemplo, já que a cesta básica vai estar fora, mas que fique claro a noção. Obrigado, Eduardo. Bom, mas qual que é talvez, até acho que a Andrea perguntou no chat, e é uma questão que já está todo mundo colocando, né? A CBS é uma contribuição sobre bens e serviços. Isso fica claro não só no nome do tributo, mas no artigo 1º fala, o artigo 1º do projeto de lei fala que ele vai incidir sobre operações com bens e serviços. Num segundo momento, o artigo 2º e seguintes falam do conceito de receita bruta, que está muito bem definido no artigo 12 do Decreto-Lei 1598. Bom, a pergunta que vai ficar, e é uma questão bem, enfim, que vai provocar uma tese, uma discussão grande, se eu estiver transacionando algo que não seja bens e serviços, vai haver a incidência da CBS ou não? Pagamento de royalties, que foi a pergunta da Andrea. Tanto quando eu pago para fora ou até quando eu pago royalties para uma franqueadora, por exemplo, que eu pagarei ou não a CBS, uma vez que o royalty é uma terceira, seria o royalty uma terceira categoria? Royalty seria, eu tenho bens e serviços, royalty seria uma terceira categoria que deveria ser tributada de maneira distinta. Veja que essa discussão, ela não é simples, porque eu tenho o Supremo Tribunal Federal, numa decisão antiga, definindo de maneira talvez até equivocada e favorável aos contribuintes, mas ele disse que serviços são obrigações de fazer.
é bem verdade que a jurisprudência do STF parece que está sendo alterada para o conceito do que é serviço. Eduardo, a tese ainda ela vai existir, né? Ela ainda existe. A tese vai existir, mas a tese não vai ter nenhum sentido, me parece. Veja, uma coisa é o Supremo dizer qual é o sentido de serviço para fins constitucionais da competência do ISS, porque o Constituinte usou a expressão serviço, e o Supremo, numa decisão infeliz, entendeu que serviço seria apenas obrigação de fazer. Mas isso para o conceito constitucional. Se você olhar a Constituição, quando fala das contribuições, não existe a palavra serviço. Existe receita ou faturamento. Então, o Supremo só precisa dizer se está ou não está no conceito de faturamento ou de receita. E aí fica bem mais fácil para o Supremo, pelo menos no caso das operações internas, fica muito fácil para o Supremo dizer, olha, receita, faturamento inclui tudo, inclui também os intangíveis, locações e quitais. Talvez a discussão vá surgir, Eduardo, e esse é o único ponto que eu diria que vai dar pano para manga, é que o artigo 195, quando fala das operações internas, ele fala em faturamento ou receita. Então, a CBS não é uma contribuição sobre bens e serviços, é sobre receita, na verdade, sobre faturamento. Agora, no caso da importação, o artigo 195 da Constituição, inciso 4º, aí sim fala importação de bens e serviços. E nós corremos o risco, sim, de, no caso, voltando especificamente à pergunta da Andréia, royalties pagos ao exterior, haverá uma tese que dirão que, como o Supremo já disse que a expressão serviço se compreende apenas na obrigação de dar e fazer, o royalty puro, ou seja, aquele não é o royalty que tenha junto alguma tecnologia ou coisa parecida, o royalty por uso de uma marca, aquilo que não tenha qualquer tipo de fazer, nenhuma obrigação de fazer, é possível sim que surja a tese, neste caso, de não haver CBS na importação. Se tiver junto uma obrigação de fazer, mesmo que tenha marca, ou seja, o Supremo acabou de se manifestar no caso das franquias, em que ele enxergou que haveria também uma obrigação de fazer. E por conta disso, como o Supremo confirmou que haveria ISS no caso de franquias, me parece que também neste caso, conquanto seja royalties, o Supremo vai no mesmo sentido, entender que havendo um mínimo de obrigação de fazer, já haveria a CBS. Portanto, a tese que sobra é na importação daquele, no caso daquele royalty puro, daquele que não tenha qualquer obrigação de fazer, na importação. No mercado interno, a tese não vai prevalecer. O artigo 61 do projeto de lei, ele deixa claro que a importação para a licença de direito de uso é tributada pela CBS. Tá? Sim, mas vai contra o texto constitucional. Na interpretação do Supremo, eu não estou aqui endossando a interpretação do Supremo, aliás, eu não endosso de modo algum, mas o fato é que o Supremo tem jurisprudência dizendo que a expressão serviço seria um conceito de direito privado que seria somente a obrigação de fazer. Então, o contribuinte que pague esse royalty, essa licença de uso, que não tenha serviço, vai ter sim uma tese para discutir no judiciário, ou seja, na verdade, falando do judiciário, já que você errou, continue errando consistentemente. Pelo menos mantenha-se no mesmo erro. Se você uma vez disse que serviço é obrigação de fazer, se eu não importei nenhuma obrigação de fazer, eu não tenho por que pagar a CBS na importação. O que, na verdade, permitam-me dizer, é um ganho de pirro. É um ganho de pirro, vitória de pirro. Porque se você não pagar na importação, também você não tem crédito. E, na prática, você vai acabar pagando na sua saída aquilo que você não pagou na importação. Ou seja, o escopo, a única vantagem que tem é aquela situação raríssima de alguém que pague um royalty para o exterior por algo que não tem obrigação de fazer e não tenha como tomar crédito, porque ele está numa situação em que ele já é o consumidor final. Muito raro de acontecer. Perfeito. Bom, uma outra questão bem importante que a gente tem que se atentar é em relação às exportações, né? A exportação, ela está isenta da CBS, né? É uma imunidade técnica, né? As exportações, tanto de mercadoria quanto de serviços, já não devem ser tributadas, e isso a própria Constituição prevê. Agora, quando eu penso aqui na exportação de mercadoria, a situação é bem fácil. É fácil você
saber e entender o que é uma exportação de mercadoria. O bem precisa sair do território aduaneiro brasileiro. Agora, quando eu penso numa exportação de serviços, eu tenho uma grande dificuldade e eu tenho muita dúvida de saber o que é uma exportação de serviços, né? Isso é uma dúvida que já existe na legislação atual. Existe um conceito de exportação de serviços para fins de PIS/COFINS que é diferente do conceito de exportação de serviços para fins de ISS, por exemplo. Para fins de PIS/COFINS, eu não tributo o PIS/COFINS na exportação meramente se houver o ingresso de divisas no Brasil. Então, se nosso escritório aqui prestar um serviço para fora e houver um pagamento de fora para dentro, o escritório não tem que pagar PIS/COFINS. Ingresso de divisa, basta o ingresso de divisa para que eu não tribute a exportação de serviços para fins de PIS/COFINS. Já no caso do ISS, a questão é bem mais complexa, porque a legislação, a Lei Complementar 116, ela traz o conceito de resultado. O resultado do serviço tem que estar no exterior. Não basta haver o ingresso de divisas. O resultado tem que estar lá fora. E existe uma discussão enorme, um contencioso muito grande que não foi solucionado sobre o que é o resultado. O que é o resultado do serviço? Então, se o nosso escritório aqui der uma consultoria para um cliente estrangeiro, o resultado dessa consultoria está no Brasil ou está lá fora? É uma pergunta aberta. Quando a gente quando a gente olha para a legislação, para o projeto de lei que trouxe a CBS, não houve uma definição do que é a exportação de serviços. Então, eu não sei hoje, e infelizmente a gente tem muito receio de que como o fisco vai regulamentar a lei, se ela não for clara, eu não sei o que vai ser exportação de serviços. O grande receio é que não vai bastar o ingresso de divisa. A gente vai voltar com o conceito de resultado, e o que vai provavelmente gerar um contencioso bastante grande. É importante também mencionar aqui, é fundamental, aliás, a gente mencionar quem ficou de fora da CBS, né? Alguns contribuintes importantes ficaram de fora da CBS, né? Os condomínios ficaram de fora da CBS, as instituições filantrópicas e fundações não têm que pagar ICBS, isso por questões constitucionais já, entidades de classe, serviços sociais autônomos, os templos de qualquer natureza, sindicatos e partidos políticos. Por que essas pessoas ficaram de fora? Porque se presume, e a legislação é bem clara nesse sentido, se presume que a receita dessas pessoas não é uma receita empresarial. Elas não vão ao mercado oferir receita, né? Então, essas pessoas não vão ter que pagar a CBS. No entanto, a legislação PL também deixa claro que se houver se houver um desvirtuamento da atividade dessas pessoas, ou seja, se elas tiverem atividades empresariais habituais, aí a receita delas, evidentemente, que poderia ser tributada. Então, se a gente tiver uma igreja que começa a ter uma atividade empresarial muito grande, ela poderia, sim, ser tributada pelo CBS, mas, a princípio, ela não deve ser tributada porque a receita dessas pessoas está fora do mercado, não é a receita empresarial. E a gente tem também algumas poucas exceções, né, Lacas? A gente houve a ideia é uma simplificação, uma transparência, uma legislação mais fácil, muito mais fácil, vai ser muito mais fácil para os empresários, entender a legislação do CBS do que é hoje a legislação do PIS/COFINS. Tem diversas leis, não tem muita lógica muitas vezes, né? Agora, ainda existem algumas
ainda vai existir alguns poucos regimes específicos CBS, alguns bastante importantes. Quais são esses regimes específicos que não vão ser tributados de maneira não cumulativa a alíquota de 12%? Né? O principal deles, já foi bastante falado aqui, são as empresas no Simples. Nada muda, as empresas no Simples não vão continuar sendo tributadas do jeito que já são atualmente. Importante só mencionar que o PIS/COFINS que a empresa do Simples paga, ela vai dar crédito, né? Quando uma empresa que opta pelo Simples, ela paga uma alíquota única, né? Um valor, uma alíquota específica única, que varia conforme a sua receita bruta e a sua atividade, né? Mas dentro dessa alíquota única existe ali para fins de repartição de competência, existe imposto de renda, existe ICMS e existe PIS/COFINS. O PIS/COFINS dentro dessa alíquota única do Simples, ele vai dar direito a crédito, tá? Ele vai dar direito a crédito. Então, a empresa do Simples, ela vai emitir nota, a nota da empresa do Simples vai estar na nota da empresa do Simples destacado quanto que tem de CBS ali naquela alíquota única. E alguém que estiver contratando de uma empresa do Simples vai poder aproveitar o crédito destacado na nota, né? A sistemática aqui da CBS é uma sistemática de imposto contra imposto. Então, evidentemente, que uma empresa do Simples não vai pagar 12% de CBS, vai pagar um valor muito menor que vai variar, né? Mas o valor correspondente à CBS que a empresa do Simples pagar vai ter que ser destacado na nota e quem comprar dessa empresa vai poder apropriar o crédito que tiver ali na nota, né? E evidentemente que o comitê gestor do Simples vai modificar e vai regulamentar como que vai ser essa nova nota do Simples. Outros regimes específicos que foram mantidos, né, que vão existir com a nova CBS, importante, a gente pode citar aqui a manutenção do regime agrícola, as pessoas físicas, né, que vendem, então, pensa um adquirente comprando de uma pessoa jurídica um produto agrícola, ela pode aproveitar o crédito da CBS. Quando ela passar a comprar da pessoa física, para não haver um problema de concorrência, para que os pequenos agricultores, as pessoas físicas, sejam prejudicadas frente às pessoas jurídicas que vendem produtos agrícolas, vai se permitir um crédito presumido quando a aquisição for feita de pessoa física, mesmo sabendo que essa pessoa física não tenha pago a CBS. A gente tem ainda alguns pouquíssimos regimes monofásicos, né? O regime monofásico é aquele regime em que uma pessoa da cadeia paga a CBS da cadeia inteira, muito parecido com o ICMS, substituição tributária. Hoje em dia a gente tem uma enorme gama de setores que estão em regime monofásico, empresas de perfumaria, farmacêuticas, etc. Isso foi extremamente limitado. Talvez aqui, Lacaz, tenha alguns setores específicos vão também ser perdedores. A gente não sabe se vão ser perdedores ou ganhadores, porque eles estão no regime monofásico muito específico, agora eles vão para a regra geral, né? E o regime monofásico, cada alíquota é de um jeito, cada tipo de setor é de um jeito. Agora acabou. Eu tenho apenas regime monofásico para gasolina, diesel, venda de álcool, querosene, cigarro, pouquíssimos setores. Um outro, a gente vai ter um slide daqui a pouco, vamos falar um pouco mais detidamente, mas um regime específico que se manteve foi os das incorporadoras imobiliárias, né? Eu tenho uma isenção na venda de imóveis residenciais para pessoas físicas, né? Não vou ter CBS, porque a ideia é que o imóvel não é exatamente um bem de consumo, né? E teve a manutenção do RET, a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Eu tenho um outro regime específico que está dando o que falar, está todo mundo bastante... tem notícia no jornal, no Estadão, que
os bancos são um dos grandes vencedores dessa reforma tributária, porque a alíquota dos bancos é 5,9, na verdade até 5,8. Esse slide aqui é o slide da Receita Federal, falou 5,9, mas no projeto de lei a alíquota efetiva é 5,8. E aí o jornalista, talvez bastante desavisado, ele compara a alíquota 5,8 contra a alíquota de 12 e faz uma associação de que os bancos pagam muito menos. Não é verdade, o regime dos bancos é diferente, não vou nem entrar no mérito nesse momento se é melhor ou pior, mas é uma alíquota de 5,8 sobre uma base bem distinta, né? E o banco não pode tomar crédito como as outras empresas podem tomar. Eles podem tomar crédito, então a base é totalmente diferente, é a receita bruta menos alguns poucos, a possibilidade de crédito dos bancos é bem menor, embora a alíquota seja bem menor também. Bom, como não poderia deixar de ser, existe a manutenção dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Isso existe há muito tempo, antes até da Constituição de 88, o legislador ordinário que não poderia, evidentemente, mexer com a Zona Franca de Manaus. As cooperativas também, elas continuam podendo, não vão ter que pagar a CBS sobre as transações nas operações entre os cooperados, e também uma isenção, me parece bastante razoável, para as receitas decorrentes de transporte público coletivo. Bom, falando especificamente então, aqui dos bancos, né, que é uma pergunta até que eu vi no chat, assim, então por que banco paga menos, né? Será que o banco tem que pagar menos? Será que é certo o banco pagar menos? Bom, eu não vou defender o banco aqui, também não vou falar, não vou criticar. Eu só acho que a gente precisa ponderar, ter crítica em relação à tributação dos bancos. Ela é diferente e talvez tenha que ser diferente. Difícil dizer se o 5,8 é pior ou melhor, porque hoje a sistemática do PIS/COFINS dos bancos, grosso modo, a alíquota é de 4,65. O PIS/COFINS dos bancos hoje, ele não é o 9,25, ele é 4 COFINS e 0,65 de PIS. Então, houve assim um aumento da alíquota do PIS/COFINS para o CBS e para os bancos, né, de 4,65 para 5,8. Agora, houve esse aumento, agora a base tributária dos bancos, ela é diferente. É a receita bruta dos bancos menos algumas exclusões. Não todas as exclusões. O banco não vai poder, por exemplo, tomar crédito da luz, do aluguel, da energia. O banco ele pode tomar crédito em relação aos custos, grosso modo, aos custos de captação. Mas tem, sem dúvida, a base dele é diferente. Então, não dá para comparar 5,8 sobre uma base bem menor com 12% contra uma base... 5,8 sobre uma base maior contra 12% com uma base menor, né? Se o banco paga mais ou menos, vai pagar mais ou menos CBS do que os outros setores, é uma conta que provavelmente o governo fez, mas a gente não tem condição. A gente pode especular aqui que talvez vai se manter neutro, né? Mas a gente não tem como afirmar isso. É um pouco aquilo que eu falei para algumas pessoas, né? Eu achei surpreendente a alíquota de 5,8 ou 5,9, né? Primeiro saiu 5,8 na apresentação do governo, 9. Até o próprio governo errou. Ao contrário, era 5,9 na apresentação. O fato é o seguinte: 5,9, alguém já viu uma alíquota dessa? Por que não 6? Alguém me responde? Foi uma conta de chegada, gente. Ampliou-se a possibilidade de insumos, de creditamento de insumos, e fez-se uma conta aproximada, quer dizer, que não acho que seja aproximada, assim, uma conta de quanto é o recolhimento e o impacto nas instituições financeiras. E é o que o Eduardo bem mencionou, né? Quando você vê jornalista falando, olha, sai de 4,65 para 5,8, né?
você teve um pequeno aumento de carga tributária, enquanto o contribuinte normal saiu de 3,65 e foi para 12, ou de 9,25 e foi para 12. Não é verdade, a gente não está comparando duas coisas iguais. O Eduardo bem mencionou, você teve uma ampliação do rol de créditos das instituições financeiras, de possibilidade de creditamento de insumos das instituições financeiras. Precisa ver qual é o impacto que vai ser dado individualmente em cada uma das empresas. Claro, se houver aumento da carga tributária, do recolhimento na ponta final, né, no cálculo, alíquota e base de cálculo X, a nova alíquota e a nova base de cálculo Y, se Y for maior ou menor que X, você vai ter uma tendência de repasse ou de redução de margem de lucro, porque o banco, o serviço prestado pelo banco, né, o empréstimo, não gera crédito. Não gerando crédito, todo mundo que é consumidor de banco é consumidor final, mesmo uma pessoa jurídica acaba sendo consumidor final. Então, o impacto é ou o banco, que é o mesmo de uma venda do médico para a pessoa física que falamos, ou o banco repassa no preço e aumenta o spread para compensar o eventual imposto a maior, não acho que tenha tido, ou ele vai impactar na margem dele. Se ele mantiver o mesmo spread e tiver aumento de custo tributário, impacta na margem. Perfeito. Eles estão reclamando, né? Então, nas notícias dos jornais fala que houve um aumento. Mas natural, né? É diferente, né? Não há novidade nenhuma reclamarmos, né? Não exatamente. Né? Sem dúvida. Vamos lá. Bom, é aqui uma mudança bastante relevante para o setor imobiliário e estranha também, né, Ricardo? Houve um aumento da alíquota do RET, mas um aumento muito pequeno, né? Então, hoje as incorporadoras imobiliárias que estão no patrimônio de afetação, elas podem optar pelo regime especial tributário do RET e a alíquota é uma alíquota única de 4%. Vai haver um aumento dos 4% para 4,12%, né? Enfim, a gente não conseguiu não conseguiu entender direito o que seriam esses 12%, mas como o Ricardo bem colocou, e tem uma situação esdrúxula, né, Lacaz, aqui, porque considerando que as vendas de imóveis residenciais para a pessoa física não pagará a CBS, o RET ficou pior do que o RET ficou mais caro. Não, é isso, Eduardo, não tem como não falar, né? Vou 5 minutos aqui de vocês na questão imobiliária em geral, né? Cada uma das etapas. Primeiro, incorporação imobiliária. Se a incorporação imobiliária for destinada de imóvel residencial e for destinada à pessoa física, há a não incidência da CBS, ou seja, não tem PIS/COFINS, não tem imposto de consumo, não paga nada. Vou repetir, é zero, não paga nada. Portanto, paga-se só imposto sobre a renda, que seria normal. Se você tiver lucro, você paga imposto sobre a renda. Portanto, o RET, que acabou sendo uma tributação unificada, ela acaba dentro dessa tributação unificada, que seria futuramente de 4,12, não mais 4, ela passa a ter um componente de imposto sobre consumo dentro dela. A pergunta que o empresário vai fazer é o seguinte: qual a minha margem de resultado na SPE, ou que eu tenho absoluta convicção as SPEs minguarão, ninguém mais vai fazer SPE, colocar todas as atividades dentro da pessoa jurídica. Porque, naturalmente, você vai poder compensar resultados positivos e negativos, incorporações com sucesso e incorporações perdedoras, de modo que o teu lucro real fique mais equalizado a uma realidade, ou fique mais equiparado à realidade da empresa, já que eu não vou ter CBS na saída. Então, qual era a grande vantagem do lucro presumido? É que eu pagava CBS a 3,65, ou PIS/COFINS a 3,65. Lucro presumido se mantém, como falamos, mas ele chamava o PIS/COFINS cumulativo. Como eu não tenho mais essa vantagem, eu vou para o lucro real, vou para o lucro real. Vai ter a volta das incorporadoras no lucro real. Já tem muitas incorporadoras no lucro real, grande porte. Na minha opinião, vai ter a extinção, ou as SPS serão basicamente... mas Lacaz,
o banco me exige o patrimônio de afetação para que eu faça empréstimo. Perfeito. Você pode ter patrimônio de afetação e não ter o regime especial tributário. São duas coisas distintas. O RET é necessário patrimônio de afetação, mas eu posso ter o patrimônio de afetação sem o RET. Então, a situação do incorporador, em resumo, muito rápido, é que eu posso estar no lucro presumido, sem a CBS. Eu posso estar no lucro presumido se eu for vender imóvel comercial, e aí eu pago a CBS, mas o meu comprador vai se creditar dos 12%, portanto o impacto é neutro, supostamente neutro, né? Já que o comprador do imóvel, estou fazendo um imóvel pronto e vou vender o imóvel para um fundo, para uma indústria, ela vai se creditar. Vou vender o imóvel para um escritório de advocacia, vai se creditar em 12% sobre aquele imóvel. Porque para imóvel não residencial, para pessoa jurídica, a CBS incide. Ela só não incide para imóvel pessoa natural residencial. Da mesma forma, o loteamento. Já respondi várias perguntas aqui no chat. Loteamento, está claro, é imóvel. Eu nunca vi como... Eu fiz uma live já na CEBIC, Câmara Brasileira de Construção, anteontem, e o presidente da CEBIC falou, o José Carlos, ele é excepcional, ele falou assim, nunca vi imóvel andar, né? O loteamento andar. O lote não anda. Então, o lote é imóvel, tá, gente? É imóvel. Então, é imóvel residencial. Sendo imóvel, lote, imóvel residencial, também não está sujeito à CBS pela sistemática do imposto sobre valor agregado. Isso é do sistema, porque não há consumo. Você consome imóvel? Então, você consome o serviço. Você foi no médico, acabou e foi embora. Você consumiu o produto, mas o imóvel você não consome. Você mantém no seu patrimônio. É por essa razão, o correto, do ponto de vista econômico, seria você cobrar, se o imóvel dura 70 anos, você cobrar uns 70 avos ao ano, ou isso no número de meses, a CBS proporcionalmente ao número, à quantidade de anos de utilização do imóvel. Isso seria, dentro da teoria econômica, o correto a ser feito. Mas como isso é inviável e, portanto, muitos países, a grande maioria dos países, isentam o imóvel da CBS. Então, incorporação imobiliária de residencial, falamos. Incorporação imobiliária de imóveis comerciais, falamos. Loteamento, falamos. Atividade de locação, também já falamos insistentemente. Se o imóvel for locado para atividade para pessoa jurídica, o impacto é neutro. Inclusive, talvez com potencial de recomposição de margem do aquele custo de 3,65. Continua o lucro presumido. Mas lá caso o lucro presumido de 3,08 continua. O teu cliente te reembolsa os 12% da CBS e você paga 3,08 numa atividade que a tua margem de lucro é de 90%. Beleza, é o melhor planejamento tributário do mundo. É do mundo. Tem que falar isso, né? Qual atividade que pode ser prejudicada? A construção civil, atividade de construção, porque você tem várias facetas. A construtora pode prestar serviço para o incorporador que é consumidor final. Então, você pode ter um impacto por prestar serviço. A construtora que presta serviço para a indústria não teria impacto, ou a construtora que constrói para a pessoa física teria impacto. Então, você vai ter um impacto no aumento de custo de construção em determinadas situações, do custo final de construção. Então, eu, incorporador, como eu não pago CBS, o custo da construção, se eu contrato e terceirizo minha construtora, é custo para mim. Então, aqueles 12% é custo. Então, isso pode ter um impacto e uma repercussão econômica no preço do imóvel, claro. Né? Mas, por outro lado, segundo os grandes estudiosos aí do IVA econômicos, né, do ponto de vista econômico, em tese você teria uma redução no preço dos produtos. Então, o aço da Gerdau, que vai ter uma redução, você teria, em tese, que baixar o preço do insumo e seria compensado economicamente, porque ela estaria pagando menos PIS/COFINS e repassaria esse benefício do PIS/COFINS para o cliente dela. E, obviamente, isso vai ser uma pressão que todo consumidor, dependendo do poder do consumidor na negociação, isso vai ou não vai acontecer. Então, o mercado imobiliário, ele realmente foi bastante beneficiado, não há que se falar, é inegável isso, porque ele passou a ter um leque de oportunidades de gerenciar a carga tributária dele absolutamente fantástico.
Eu queria fazer um comentário rápido, porque nós estamos quase que estourando o nosso prazo, nosso tempo, e o Edu vai terminar a exposição dele. 2 rápidos comentários. Primeiro, nós vamos participar da audiência pública de toda essa discussão via lá no Congresso. Então, o que houver de dúvidas e sugestões a respeito do texto e quanto afeta o dia a dia de vocês, nós gostaríamos que, de alguma forma, fizéssemos um canal aí de diálogo através do nosso e-mail reformatributária@lacasmartins.com.br. E o segundo comentário é que vamos repetir isso na medida em que os novos projetos acabarem sendo, de alguma forma, divulgados. E aí fazer um cálculo mais preciso, né, Lacas? Quanto efetivamente isso vai impactar em termos de carga tributária efetiva, tá certo? Edu, é com você. Perfeito. Só um comentário rápido ainda do setor imobiliário. A construção civil, embora ela estivesse no lucro real, o PIS/COFINS dela era cumulativo, né? Na bagunça que é a nossa legislação de PIS/COFINS, né? O lucro presumido, a gente tem de imaginar que o lucro presumido paga 3,65 cumulativo e o lucro real 9,25 não cumulativo, mas não é verdade. Tem tantas exceções, e uma, talvez as mais importantes, é a construção civil. Então, a construção civil, mesmo no lucro real, estava no PIS/COFINS cumulativo 3,65 crédito. Vai para 3,65 sem crédito. Vai para 12, podendo tomar crédito. Difícil não ter um aumento aí para a construção civil. O que provavelmente a gente vai ver bastante é cada vez mais a terceirização da mão de obra, né? Porque a mão de obra não dá crédito de PIS/COFINS, mas se eu contratar uma empresa terceirizada, eu tenho crédito de PIS/COFINS. Talvez, de PIS/COFINS não, de CBS, da nova CBS. Isso pode ser uma tendência. Bom, tá terminando mais alguns poucos slides. A gente já falou bastante, mas eu queria reforçar mais um pouco. A sistemática da CBS é imposto contra imposto. Então, o imposto pago, e eu mencionei até no Simples, uma empresa do Simples paga pouquinho CBS, mas paga. Esse pouquinho dá direito a crédito. Então, o que vai acontecer, certamente, como o Chueri muito bem colocou, é as empresas cada vez mais guardarem aquela nota fiscal, vai ser fundamental para você aproveitar a CBS destacado na nota fiscal eletrônica. E muitas pessoas perguntaram no chat, eu não tenho que emitir nota fiscal eletrônica, eu vou ter que começar a emitir, escritório de advocacia vai ter que emitir nota fiscal eletrônica? Vai mudar bastante. Várias empresas vão ter que começar a emitir nota fiscal eletrônica para poder gerar o crédito para quem está adquirindo aquele bem ou serviço, né? Se não houver a nota fiscal eletrônica, se a nota fiscal eletrônica não for considerada, na inexistência de documento hábil e idôneo, a legislação até resguarda o direito do adquirente de boa-fé tomar o crédito. Vai ser difícil a comprovação disso, mas existe essa possibilidade, né? Se você não tiver na fiscal eletrônica da aquisição daquele bem ou serviço, mas você tiver outros meios para comprovar que você adquiriu aquele bem ou serviço e que foi pago PIS/COFINS, ou pelo menos era devido PIS/COFINS, o contribuinte vai poder aproveitar o crédito ainda assim. E quase o último ponto, a importação, as importações vão ser tributadas pela CBS. Tem a questão do royalty, que a gente já comentou, bastante importante. E tem uma questão que está saindo bastante nos jornais, que é interessante a gente entender, que é as plataformas digitais, né? A gente está falando aí de quem? A gente está falando Netflix, né? Estamos falando aí Spotify, a gente está falando dessas empresas. Da Amazon, a gente está falando da Amazon, do Mercado Livre. A gente está falando de plataformas de vendas de produtos de terceiros. Perfeito. Então, bens e serviços que eu estiver importando, se é um estrangeiro vendendo para uma pessoa física, como que fica a CBS?
O legislador aqui, evidentemente, foi muito sábio e ele falou, olha, essas plataformas digitais vão ter que se inscrever aqui no Brasil, não residente vai ter que se inscrever aqui no Brasil e vai recolher a CBS em nome da pessoa física. Acho que seria inimaginável a Receita Federal querer, o governo querer que as pessoas físicas paguem a CBS, né? Então, sempre que houver uma plataforma digital, ela vai ser a responsável pelo pagamento da CBS. E em operações, a gente não falou disso, mas em operações internas aqui no Brasil também, se o fornecedor ele não emitir a nota fiscal, uma plataforma aqui no Brasil, uma relação entre adquirentes e vendedores no Brasil, a plataforma também vai ser digital, também vai ser responsável. Aqui a velha técnica desculpa aqui, problema. A velha técnica da Receita Federal elegendo aí um responsável para pagar o imposto. Meu filho está com fome aqui. Terminando. Eduardo, eu acho que eu posso comentar o último slide. Tá legal. E tem um ponto que eu fiquei surpreso negativamente com o que aconteceu nesse último ponto aqui. Acho que é um ponto extremamente relevante que vale perder os 2 últimos minutinhos de vocês, né? Um pouco granfinalha aí, se me permitem, de problemas, né? Diferentemente do que eu de fato esperava, e acho que todo o mercado esperava, o governo regrediu na inteligência tributária que ele vinha tendo até então. Se vocês lembrarem, quando nós tivemos a mudança de regime cumulativo, do cumulativo para o não cumulativo, e ficou esse regime misto, que o governo quer acabar agora, com a 10.833, que foi a da COFINS, a 10.637, que foi do PIS, houve uma previsão expressa em ambas as leis de tratamento dos contratos de longo prazo e dos regimes já existentes. Então, o que a lei dizia? Olha, se eu tenho um contrato de longo prazo e eu fiz o meu preço no ambiente tributário, que eu impactei o meu custo do preço daquele contrato, determinados tributos, é justo que, enquanto esse contrato perdurar, eu mantenha o regime de tributação anterior. Então, por exemplo, de novo a locação, desculpe, eu tinha contratos de longo prazo, um contrato de build to suit, que se a empresa estava no lucro real, deveria pagar 9,25, mas com empresa no lucro presumido, a empresa da sistemática anterior, perdão, a instituição da sistemática pagava 3,65. Então, aquele contrato se manteve por 15 anos, 20 anos, pagando 3,65. Um contrato de prestação de serviço de longo prazo, um regime especial, eles todos se mantiveram até que eles foram minguando e foram se encerrando, e aí toda a receita da empresa migrou para a nova sistemática. Era de se esperar que tivesse essa mesma disposição nesse projeto, ou seja, é um período de transição, onde você tem receitas que foram precificadas de uma forma e que você não tem possibilidade de mudança com o consumidor. Até mesmo o Chueri, eu tive uma conversa muito preliminar com ele, talvez a primeira conversa que a gente teve sobre o assunto que saiu, o Chueri falou, olha, nós estamos trabalhando politicamente numa norma de direito até, vamos dizer, econômico, aonde todos os preços não podem ser modificados, ou seja, tem que ser impactados pelos 12%, e que... Então, imagina um contrato de locação que eu vou ter que ligar para o meu inquilino e falar, olha, agora você precisa pagar o 12% do imposto. Por mais que o imposto seja claríssimo por fora, destacado, talvez tenha alguma repercussão negocial negativa. Putz, eu não consigo pagar. Bom, mas é o imposto, não é meu, agora é seu. Então, o fato é que contratos por prazo determinado, você não tem a possibilidade de mudança, né? Você não tem a possibilidade de grossapar o preço, eventualmente, ou até reduzir, você sempre tem a possibilidade se você é o fornecedor. Então, não teve uma regra de transição elogiadíssima, como nós já tivemos no passado. Isso é uma crítica muito grande, eu não tenho dúvida de que haverá propostas de adequação no projeto nesse sentido.
Agora, existe aí um prazo de implementação de 6 meses. Então, é uma vacatio legis diferenciada, não é de 90 dias e não é a anualidade. Porque, como é contribuição social, ela estaria numa vacatio legis mínima de 90 dias a partir do momento da conversão em lei. Como é projeto de lei, não pode ser por medida provisória, então precisaria ter a votação, é lei ordinária, ela é mais fácil de ser aprovada, só que do ponto de vista político, sabemos que o Congresso não vai aprovar, ou a probabilidade de aprovação de uma medida isolada é muito baixa. Eu não tenho essa bola de cristal, mas por tudo que nós temos conversado, lido e escutado, a probabilidade de aprovação é bastante reduzida de uma medida isolada, que deve ser aprovada um pouco mais, uma reforma tributária um pouco mais ampla. Então, o período de transição vai ser complicado, ele é rápido, mas para receitas anteriores, perguntas como foram feitas aqui no site, no chat, e os meus créditos acumulados de PIS e COFINS anteriores, eu vou poder? Na minha opinião, não vai poder se compensar. Mas o meu imposto pago a maior, que eu tenho um crédito de imposto pago a maior de PIS e COFINS decorrente de ação judicial, posso compensar? Em tese pode, porque o PIS e COFINS vai poder compensar com o mesmo crédito tributário, outras contribuições. Então, a gente tem uma série de questões bastante complexas em aberto desse período de transição de uma sistemática antiga para uma sistemática nova. Natural. Não está bem resolvido. Acho que com isso nós encerramos o nosso debate. Tivemos aí, talvez, a maior presença no webinar, tendo em vista a importância do tema. Como a Beth bem disse, voltaremos com novidades tão logo elas tenham. E agradecer a presença de todos, mais uma vez, desejando saúde e estamos à disposição sempre. Vamos circular os slides e também a gravação desse webinar para vocês. Tá bom? Um abraço, saúde, bom fim de semana. Obrigado. Bom resto de semana. Tchau, tchau.